Meu nome é Manuel Costa. Eu vivi na vila do Guarujá, no estado do Amazonas, em 1965. Foi naquele ano que os acontecimentos que vou contar ocorreram. Em meio à cheia do rio Amazonas, quando a água cobriu as margens e engoliu quase tudo que estava à vista. A selva, que já era selvagem por natureza, tornava-se ainda mais ameaçadora com as águas subindo, deixando apenas a cabana onde eu morava com minha esposa. Ela estava doente. A febre não a deixava em paz, e eu me via preso àquele pedaço de terra inundado, longe de qualquer ajuda. A cada dia, as águas aumentavam, tornando o lugar ainda mais isolado. Não havia ninguém por perto, e o som das correntes do rio era tudo o que se ouvia, acompanhando o silvo do vento que parecia sussurrar segredos da floresta. Eu cuidava de minha esposa o melhor que podia, mas sentia que o peso da solidão e da distância era cada vez mais opressor. Os poucos moradores da região tinham se afastado, e a sensação de estar abandonado na imensidão da selva se fazia forte. O medo começava a brotar nas sombras da floresta, mas eu tentava afastá-lo, ocupando minha mente com as necessidades diárias. Não havia o que fazer, além de esperar a cheia passar. No entanto, um pressentimento inquietante se apoderava de mim a cada dia. Algo estava prestes a acontecer. A noite havia caído há horas, e a única luz que restava era a fraca chama da lamparina, que lutava contra a escuridão, engolindo tudo ao redor. Minha esposa ainda dormia, o corpo frágil e quente sob os cobertores, mas o ar pesado da noite parecia envolver toda a cabana. Eu escutava o som da água batendo contra as paredes de madeira, como se o rio, que continuava a subir, quisesse entrar em nossa casa. Era um som constante e monótono, que até poderia ter um efeito calmante, se não fosse pelo que se ouvia além disso. As árvores da selva, mesmo à distância, pareciam sussurrar. O vento, como sempre, passava por entre as folhas, mas havia algo de diferente naquela noite. Algo mais profundo. O som de garras arranhando a madeira da porta veio aos poucos, interrompendo o barulho do rio. Primeiro, um leve arranhar. Depois, um som mais forte, como se uma besta estivesse tentando abrir a porta. Não sabia o que pensar. O medo foi subindo lentamente e minha garganta ficou seca. Me levantei com cautela, o corpo tenso, as mãos tremendo. Quando olhei para a janela, não havia nada, apenas a escuridão da floresta. Abri a porta devagar, meu coração batendo forte no peito, mas não encontrei nada ali fora. O que restou foi o silêncio da selva, mais profundo que antes. Fechei a porta e dei alguns passos para trás. Um arrepio percorreu minha espinha. Não havia lógica naquele som, mas eu sabia que algo estranho estava acontecendo. A sensação de ser observado aumentava. O que quer que fosse não estava longe. Algo me dizia que aquela noite não seria tranquila. A noite já estava bem avançada, e a sensação de desconforto parecia crescer a cada instante. A cabana estava mais silenciosa do que nunca, e a escuridão lá fora parecia engolir tudo. Eu me sentia observado, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais tenso. As sombras dançavam nas paredes, feitas pela luz trêmula da lamparina. Minha esposa continuava em seu sono febril, mas eu não conseguia mais descansar. Algo estava prestes a acontecer. Foi então que o estalo na janela cortou o silêncio. Era um som forte, quase como o estalo de um galho seco quebrando sob um peso pesado. Levantei-me rapidamente, meu coração batendo acelerado. Não sabia o que esperar. Ao me aproximar da janela, uma figura apareceu de repente, lançando uma sombra grotesca.
Era algo grande, com os olhos brilhando como chamas na escuridão. A madeira da janela rangeu como se estivesse sendo forçada, e a criatura, com suas garras afiadas, começou a rasgar o que ainda restava da madeira. Em um instante, a porta se abriu violentamente e o ser entrou com uma força sobrenatural que fez o chão tremer. Não era humano, mas tampouco parecia completamente besta. Tinha a forma de um homem, mas seus músculos eram deformados e seus dentes, grandes como facas, se projetavam para fora da boca. Eu tentei me defender com o que estava ao alcance, mas era inútil. A criatura me empurrou para o canto da cabana e a luta foi caótica. A madeira estalava sob os golpes, e cada vez que eu tentava reagir, a força dela me jogava de volta, mais assustado, mais impotente. Em pânico, me afastei para o canto enquanto a besta se aproximava, sua respiração pesada preenchendo o ambiente. Eu estava encurralado, e a sensação de que o pior estava por vir era mais real do que nunca. A luta parecia ter cessado, mas o ar dentro da cabana estava carregado de uma tensão palpável. O ser havia desaparecido, mas o som de sua respiração ainda ecoava, como um lembrete de sua presença. Eu me encontrava tremendo, sem saber o que fazer. Cada ruído, por mais pequeno que fosse, fazia meu coração disparar. A sensação de estar completamente impotente diante daquilo me dominava, como se eu fosse nada mais que uma folha ao vento. Eu olhava para os cantos da cabana, esperando que a criatura voltasse a qualquer momento. Mas o silêncio era pior que o barulho da batalha anterior. Eu sabia que não tinha forças para lutar novamente. Como poderia? O que era aquela coisa? Não havia nada que eu conhecesse que pudesse explicar sua existência. Os mitos da região, que sempre ouvira contar nas rodas de conversa, agora voltavam à minha mente. Lobisomens, espíritos da floresta, tudo aquilo parecia mais real do que nunca. Mas como poderia ser? Eu não acreditava em tais coisas. A lógica me dizia que aquilo não passava de uma ilusão, uma alucinação causada pelo cansaço e pelo medo. Mas então por que meu corpo tremia? Por que minha mente não conseguia descansar? Eu tentei me convencer de que devia esperar até o amanhecer. Com a luz do dia, as coisas seriam diferentes, mais claras. Mas os minutos se arrastavam como horas, e meus pensamentos estavam cada vez mais desordenados. O medo já não me deixava pensar com clareza. Eu precisava sobreviver, mas nem sabia como. A noite seguinte chegou sem piedade, mais densa e silenciosa que antes. Eu tentava descansar, mas o medo me consumia, não me permitindo fechar os olhos. A cada estalo da madeira da cabana, meu corpo se estremecia. O pensamento de que algo me observava não me deixava em paz, e as lembranças da noite passada pareciam reviver a cada minuto. O que aconteceria se a criatura voltasse? Eu sabia que não poderia resistir a ela novamente. Foi quando o uivo cortou o silêncio. Primeiramente, fraco e distante, mas logo aumentando, preenchendo a floresta ao redor. Era um som tão profundo e selvagem que parecia atravessar a alma. Eu tentei ignorá-lo, mas ele estava ali, chamando. Os uivos se repetiam, não mais distantes, mas cada vez mais próximos. O medo me apertou o peito, e mesmo tentando me convencer de que eu estava seguro dentro de minha cabana, sabia que não estava. As portas estavam fechadas, as janelas lacradas, mas o que isso significava diante do que me ameaçava? O uivo ecoava de novo, quase como se chamasse meu nome, desafiando minha sanidade. Eu me levantei apressado, trancando tudo ainda mais forte,
mas não sentia que aquilo fosse suficiente. A angústia me tomava por completo. Meu corpo tremia como se estivesse à beira de um abismo, e uma sensação de que a qualquer momento a porta seria arrombada me dominava. Eu não estava mais seguro. O que quer que fosse, estava mais perto do que nunca. A madrugada começou a ceder, e as primeiras luzes do amanhecer entraram pela janela, quebrando a escuridão de uma noite interminável. Quando a luz tocou o interior da cabana, algo mudou. A sensação de sufocamento que me tomava parecia se dissipar, e por um momento eu pensei que a criatura havia ido embora, dissolvida pela força do sol. Não havia mais uivos, não havia mais o som da madeira sendo rasgada. Tudo estava calmo, mas a calma não trouxe alívio. A criatura ainda estava lá em minha mente, e eu sabia que não havia realmente vencido. Ela podia ter desaparecido, mas não estava longe. Eu estava exausto, minha mente confusa, mas algo me dizia que não podia mais ficar ali. O medo que me dominava não era apenas o da noite, mas o da incerteza que me aguardava fora da cabana. A selva era tão imensa quanto aterradora, e agora eu sabia que o mal não estava restrito àquele pequeno espaço. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A luta não estava ganha, apenas adiada. Com as pernas tremendo, me arrastei para fora da cabana. O sol já estava mais alto, mas isso não fazia o ambiente parecer menos ameaçador. O rio ainda subia, as árvores pareciam mais altas e mais fechadas, e eu sabia que, de alguma forma, aquela floresta estava cheia de horrores que eu não podia compreender. A selva parecia me engolir enquanto eu tentava encontrar uma saída. Fui embora. Não sabia para onde iria, mas sabia que a única chance de sobreviver era deixar para trás aquele lugar amaldiçoado. Se eu fosse viver, seria longe daqui, onde o desconhecido me aguardava, mas talvez, em algum lugar, fosse menos aterrador do que aquele inferno. Passaram-se muitos anos desde aquela noite, mas a memória ainda me visita. Às vezes, quando o vento passa por entre as árvores, parece que posso ouvir os uivos de novo, como se a besta ainda estivesse por perto, esperando, paciente. Fui envelhecendo e, com o tempo, a selva, que antes parecia acolhedora e cheia de vida, se transformou em algo que me assombra. A cada passo dentro dela, a sensação de que não estou sozinho nunca me abandona. Às vezes vou até a velha cabana, mas ela já não é mais a mesma. A madeira que antes parecia sólida agora range de maneira estranha, como se lembrasse da noite em que a besta a rasgou. As águas do Amazonas ainda batem contra as margens, mas o som delas me parece mais ameaçador, como se o rio estivesse tentando me avisar. Os uivos continuam, como um lembrete de que algo permanece escondido nas sombras da floresta. Nunca consegui me livrar do medo. Ele se tornou parte de mim, como uma sombra que me acompanha onde quer que eu vá. Eu sobrevivi, e isso é tudo o que posso dizer. Não tenho respostas. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que não estou livre. Talvez o mal ainda esteja ali, à espera de sua próxima oportunidade. Ou talvez, em algum lugar profundo da selva, ele já tenha me esquecido. Mas enquanto os uivos não cessam, sei que o medo está sempre à espreita, e isso é o suficiente para me manter alerta. Meu nome é Luzia Souza. Eu vivi na aldeia São Sebastião, no estado do Acre, em 1977, e esse relato se passou naquela época. A vida naquele lugar era silenciosa, mas o silêncio era denso e pesado.
Eu e minha mãe vivíamos no alto de uma serra isolada, onde o tempo parecia parar e o mundo exterior ficava distante como um sonho esquecido. Nossas terras eram modestas, uma plantação de feijão que, apesar de árdua, nos dava o sustento que precisávamos. Contudo, havia algo que não nos deixava em paz: os caçadores. As noites eram sempre inquietantes, pois esses homens gananciosos viandavam por ali, roubando o que plantávamos. Eu e minha mãe, temendo que mais uma vez nossas colheitas sumissem, resolvemos fazer vigília naquela noite com as sombras da serra envolvendo-nos em um silêncio opressor. O medo que tínhamos dos caçadores era constante, mas havia algo mais naquelas noites. O vento, que às vezes soprava forte e cortante, parecia carregar murmúrios de algo que nos observava. A aldeia ficava longe e ali, no alto da serra, o perigo parecia se materializar em cada árvore, cada pedra. Eu observava os arredores com cuidado, tentando discernir qualquer movimento. O perigo estava ali, no ar, e eu sabia que aquela noite não seria como as outras. Algo mais nos espreitava, algo que não podia ser explicado, mas que com certeza estava perto. O medo, esse velho companheiro, não me deixava em paz. A noite parecia se esticar de forma interminável, como se o próprio tempo estivesse retido pela escuridão que nos cercava. O silêncio pesado da serra tornava tudo mais tenso, mas, conforme os minutos passavam, a sensação de que algo estava errado começava a crescer dentro de mim. Os ruídos, que antes eram simples ecos da natureza, agora soavam diferentes, como passos pesados e arrastados. Não eram os caçadores. Era algo mais. Algo que eu não conseguia compreender. Minha mãe e eu ficamos em silêncio, nossos olhos se encontrando na escuridão, e eu podia sentir a tensão em seu corpo. O vento não se atrevia a soprar, e os passos, agora mais próximos, eram cada vez mais claros. A inquietação tomou conta de mim, mas o pior estava por vir. Algo se movia na penumbra, e de repente, algo muito maior do que qualquer homem apareceu diante de nós. Era uma figura monstruosa, uma sombra que se erguia com uma presença impossível de ignorar. Sua pele escura, quase negra, refletia a pouca luz da lua, e seus olhos vermelhos brilhavam como brasas, queimando a escuridão. Um rosnado grave ecoou na noite, fazendo os cabelos de minha nuca se arrepiarem. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ele avançou com uma velocidade inimaginável. Minha mãe gritou, mas foi em vão. A criatura a atacou com uma ferocidade impensável, suas garras cravando-se na carne dela. O som do ataque foi algo que jamais vou esquecer. Um grito seguido de um silêncio aterrador, enquanto ela era arrastada para a escuridão. Não consegui reagir, meu corpo paralisado pelo medo. Mas, num impulso de sobrevivência, corri. Eu não sabia para onde, apenas corria, fugindo daquele monstro que eu sabia que jamais me deixaria em paz. O pânico tomou conta de mim de forma avassaladora. Minhas pernas se moviam sem direção, apenas impulsionadas pelo terror, e meu corpo parecia estar à mercê de algo além da minha vontade. Eu corria sem parar, sem olhar para trás, sabendo, porém, que algo me observava. Cada passo que eu dava, cada respiração ofegante, era como se a criatura estivesse à espreita, esperando o momento certo para me alcançar. O som de seus passos pesados ecoava em minha mente, me perseguindo com uma presença invisível, mas constante. A floresta estava mais escura do que eu jamais imaginara. As árvores altas e imponentes
pareciam se fechar ao meu redor, criando um labirinto intransponível. Galhos se quebravam sob meus pés e folhas secas estalavam como se quisessem me prender ali, na escuridão. O rosnado da criatura se misturava aos sons da floresta, tornando a noite ainda mais aterradora. Cada movimento era amplificado pelo silêncio, e eu sabia que não estava sozinha. A besta estava ali, mais próxima a cada instante, suas garras rasgando o ar. Minhas forças começaram a se esgotar, mas o medo me impelia a continuar. A aldeia parecia tão distante, e o chão, que antes parecia familiar, agora era traiçoeiro, escorregadio, como se estivesse tentando me derrubar. O som dos galhos quebrando e o rosnado crescente me faziam duvidar de tudo. Eu havia realmente escapado ou estava apenas correndo em círculos, caindo cada vez mais fundo em uma armadilha que não conseguia ver? A dúvida e o medo me consumiam, mas eu não podia parar. Não poderia. Quando finalmente cheguei à aldeia, meus pés já não sentiam o peso do chão. O pânico me deixara fraca, e os aldeões me olharam com uma mistura de acolhimento e desconfiança. Não sei se foram meus olhos arregalados, o tremor na minha voz, ou o fato de que eu estava sozinha, mas logo entenderam que algo estava errado. Eu contei o que aconteceu, falei sobre a criatura, sobre minha mãe, mas ao ouvir minhas palavras, percebi que ninguém acreditava. Para eles, eu era apenas uma mulher desesperada, tomada pelo medo, talvez pela idade, talvez pela solidão. O calor do lar não trouxe alívio. Em vez disso, uma sensação estranha se instalou em meu peito, como se aquele lugar, antes acolhedor, tivesse se transformado em um espaço vazio e insano. O silêncio da aldeia agora me sufocava, e o olhar desconfiado das pessoas me deixava mais isolada. Eles falavam baixinho, e eu sabia que achavam que eu estava perdendo a razão. Mas quando fui para o meu quarto, fechando as portas, percebi algo que não podia ignorar. O medo nunca se foi. Algo ainda me observava. As sombras no canto da sala pareciam mais densas, mais longas. O vento, que antes era constante, agora trazia consigo ruídos inquietantes. Eu não sabia se estava apenas perdendo a sanidade ou se algo real ainda estava ali, à espreita, me vigiando. Minha luta interna crescia a cada momento. Não havia mais segurança. A aldeia parecia tranquila, mas a paz era ilusória. A criatura não havia ido embora, e eu sabia disso com uma certeza que me consumia. A cada passo que eu dava pela floresta, uma sensação de desconforto me invadia, como se estivesse sendo observada. Primeiro, era apenas um movimento nas sombras, um brilho vermelho entre as árvores, mas logo se tornaram visões frequentes. Eu juro que vi aqueles olhos, com o mesmo brilho ardente, me observando da escuridão. Era como se a floresta estivesse cheia de ameaças invisíveis. Os sons que antes eram parte da vida cotidiana, como o canto dos pássaros ou o murmúrio do vento, agora soavam diferentes, mais pesados, mais ameaçadores. Os galhos quebrando sob meus pés pareciam amplificados, como se quisessem me avisar de algo. Eu começava a evitar os lugares isolados, como a margem do riacho ou os campos mais distantes. Cada passo na floresta tornava-se uma corrida contra algo que eu não podia ver, mas sentia tão claramente quanto a minha própria respiração. À noite, os flashbacks do ataque me assombravam. Eu via a criatura novamente, seus olhos vermelhos e sua pele escura, saltando para minha mãe com uma rapidez que ainda me fazia tremer. Eu acordava suada, com o coração acelerado, o som do rosnado ecoando em minha mente.
Mas o pior era o que acontecia durante o dia. Eu via aqueles olhos entre as árvores à distância, como se estivessem esperando, observando. O medo se tornara uma sombra constante em minha vida. E não importava onde eu fosse, ele sempre estava lá, me seguindo, me vigiando. Eu não podia escapar. Talvez eu nunca escapasse. Cada dia parecia um tormento. A linha entre o real e o delírio estava ficando cada vez mais tênue, mais confusa. Eu não sabia mais o que era verdade. Às vezes, me pegava paralisada, com os olhos fixos em algum ponto vazio, ouvindo o rosnado da criatura em minha mente, mas sem saber se ele realmente estava lá. Eu via os olhos vermelhos entre as árvores, mas e se fosse apenas a minha mente jogando-me na loucura? Eu não sabia mais em quem confiar, nem em mim mesma. O medo era agora uma parte tão presente de minha existência quanto a respiração. Tentei contar minha história novamente aos aldeões. Eu precisava que alguém acreditasse em mim. Precisava de ajuda, mas ninguém mais parecia me ouvir. Alguns começaram a me chamar de velha senil, como se o peso dos anos tivesse finalmente chegado à minha mente. Eu falava sobre a criatura, sobre o que tinha visto, mas as palavras saíam vazias, como se o mundo estivesse tão distante que eu não pudesse mais tocá-lo. Eles me ignoravam. Os olhares deles eram de pena, de desdém. Eu já não sabia se o que via era real ou apenas o reflexo da minha paranoia. À noite, a sensação de ser observada se intensificava. Os olhos vermelhos ainda estavam lá, mas eu não sabia se eram reais ou fruto da minha mente, que se retorcia de medo. A luta interna era insuportável. Estava começando a perder a batalha contra a loucura. E o pior era que eu não sabia mais se realmente estava sendo perseguida ou se minha mente havia se tornado a própria prisão. Os anos passaram, mas o mal nunca me deixou. Ele estava sempre lá, esperando, observando, como uma sombra que se alongava à medida que o tempo avançava. Já estava velha, meu corpo enfraquecido pela idade, mas a sensação de ser vigiada nunca se foi. Cada passo que eu dava na aldeia, cada rua vazia à noite, cada bosque onde a escuridão parecia mais espessa, eu sabia que ele ainda estava lá, à espreita. O monstro, a criatura. Não havia como escapar. Naquela noite o ar estava pesado, como se o próprio céu tivesse se curvado sobre a terra, e eu senti o rosnado antes mesmo de ouvi-lo. Ele estava de volta. Não havia pressa desta vez. Ele não precisava mais correr atrás de mim. Sabia que não havia mais escapatória. Eu estava fraca, cansada, e a luta parecia ter acabado antes mesmo de começar. A criatura se movia silenciosamente entre as sombras, seus olhos vermelhos brilhando com um brilho inconfundível. Eu já sabia o que viria, já sabia o que era capaz de fazer, e embora quisesse fugir, minhas pernas não respondiam mais. A velha Luzia, a jovem que havia corrido pela floresta na noite da tragédia, agora era uma sombra de si mesma, impotente diante do terror que sempre a perseguiu. Eu não podia mais lutar. Não havia mais forças. Mesmo assim, a luta pela sobrevivência ainda queimava dentro de mim, embora soubesse que o ciclo não tinha fim. O monstro me observava, esperando, e sabia que nunca mais haveria uma fuga. O terror que começou na juventude continuaria para sempre, uma presença constante nas sombras. Como poderia escapar de algo que nunca se foi? O ciclo de medo não tinha fim. Meu nome é Zé Barbosa. Eu vivi na Vila da Esperança, no estado do Amazonas.
em 1983, e esse relato aconteceu naquele tempo, quando a vida no interior da floresta tinha seus próprios desafios. A vila era pequena, isolada pela vasta e imensa mata que a cercava. Era difícil encontrar quem se atrevesse a ir até lá, pois a floresta ao redor era densa, quase impenetrável. O cultivo de mandioca era o que nos mantinha, mas também exigia muito esforço e coragem para enfrentar os perigos naturais que nos rodeavam. Eu era trabalhador da roça, acostumado com a dura vida no campo, com as ameaças sutis da natureza. A imensidão da mata era tanto que, por vezes, parecia que a própria terra se estendia sem fim. Todos os dias, ao amanhecer, a névoa sobre o rio e a floresta davam uma sensação de mistério, mas ninguém mais se incomodava com isso. Sabíamos que o trabalho era pesado, mas as noites em claro e o cheiro da terra molhada faziam parte da rotina. Contudo, naquela noite fria, algo diferente aconteceu. Eu havia terminado meu serviço e já me preparava para descansar quando alguém bateu à minha porta. Um homem da vila me chamou para ir até uma roça afastada, onde o cultivo de mandioca precisava de cuidados urgentes. Relutei por um momento, pois aquele local não era frequentado por ninguém. Diziam que o lugar era estranho, e os poucos que tinham ido lá voltavam com histórias estranhas. Mas, como sempre, a necessidade falou mais alto e fui. Com a mochila às costas, comecei o caminho pela mata escura, sem saber que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Naquela noite, quando o céu estava quase coberto pela escuridão, um homem apareceu na porta de minha casa. Ele trazia consigo um pedido urgente. O cultivo da roça distante precisava de minha ajuda. A necessidade de trabalhar e garantir o sustento não me deu muito tempo para pensar. Mas algo naquela missão me incomodava. A roça ficava longe, em um lugar pouco frequentado. Poucos se aventuravam a ir até lá, e os que ousaram retornar com histórias estranhas, sempre com os olhos evitantes, como se tivessem visto algo que não podiam explicar. Com o pedido feito, comecei a me preparar, mas o peso em meu peito só aumentava. O vento forte lá fora parecia sussurrar algo que não me agradava, e a floresta ao redor da vila estava mais quieta do que o normal, como se estivesse esperando. Eu tentei ignorar a sensação crescente de desconforto, a necessidade de trabalho, que muitos consideravam uma questão simples, não me deixava opção. O mais estranho, porém, era o silêncio. Não havia sons de animais, nada além de um breu denso e opressor. Ao reunir minha pochete de ferramentas, um pensamento me atingiu com força. O quanto seria seguro atravessar aquela mata durante a noite. A cada passo, o caminho se tornava mais escuro, e as árvores pareciam se aproximar como se quisessem me engolir. Mesmo sem querer, dei um último olhar para a vila, antes de seguir pelo trilho estreito, com o vento forte empurrando-me para a frente, para o desconhecido. À medida que adentrava mais na mata, o caminho estreito parecia se estender sem fim. O ar estava pesado e o som das minhas botas esmagando as folhas secas debaixo dos pés ecoava como se alguém me observasse. O vento frio cortava a pele e fazia as árvores rangerem de maneira estranha. Mas o mais perturbador era o som que começava a se infiltrar na escuridão. Passos pesados, como se algo muito maior do que eu estivesse se aproximando, sempre a um passo atrás. A cada som, eu olhava para trás, mas não via nada. A pressão no meu peito aumentava. O caminho ficou mais sinuoso e fechado, e foi então que ouvi o grito. Um som profundo e selvagem,
algo entre o rugido de um animal e um uivo distante. Ele cortou a noite, fazendo meu coração acelerar. A sensação de estar sendo seguido se intensificou. Fechei os olhos por um momento, tentando racionalizar o medo, mas quando abri, os gritos pareciam estar mais próximos. A mata, antes silenciosa, agora parecia viva, como se ela também estivesse aguardando algo. De repente, no meio das árvores, uma sombra gigantesca se materializou, movendo-se com uma agilidade que desafiava o tamanho. Uma criatura coberta de pelos, com garras longas feitas de ossos. Seus olhos brilhavam como fogo, e o ar ao redor pareceu esfriar ainda mais. A besta me encarava com um olhar voraz e meu corpo congelou no lugar. O medo me paralisou por um instante, mas logo percebi que estava sendo caçado. Sem pensar, dei meia volta e comecei a correr. Meus pés, no entanto, não respondiam como eu queria. Era como se a terra ao redor me segurasse, me impedindo de escapar. O som da criatura me perseguindo era inconfundível e o pavor me tomou por completo. Algo maligno estava à espreita e minha única chance era fugir, sem olhar para trás. O medo me consumia enquanto eu corria pela mata. A escuridão, que antes parecia familiar e até reconfortante, agora era um labirinto mortal que me engolia. As árvores que eu conhecia tão bem estavam como muros imponentes, bloqueando meu caminho e tornando cada passo mais difícil. Eu tropeçava, me batia contra troncos e galhos, a respiração pesada e entrecortada. A sensação de que a criatura estava sempre ali, a poucos passos de mim, me fazia acelerar ainda mais. Cada grito distante parecia mais perto, mais real. A primeira vez que senti suas garras, quase não consegui acreditar. Era como se a própria floresta estivesse contra mim. Algo afiado cortou minha pele nas costas, seguido de um dor insuportável. Tentei me afastar, mas senti um peso estranho me puxando para trás, como se a criatura tivesse garras invisíveis me arrastando. Um novo golpe nas minhas costas me fez cair de joelhos. O sangue escorria e a dor me cegava, mas eu me levantei, desesperado, e continuei correndo. Meus pés pareciam pesados, como se o solo estivesse grudado a eles, impedindo meu movimento. Cada segundo parecia uma eternidade, e minha coragem vacilava. Eu sabia que não podia vencer aquela criatura que estava muito além de qualquer força humana, mas minha única opção era continuar correndo. O instinto de sobrevivência se apoderava de mim. Eu sabia que a única saída seria alcançar a vila, mas o som da criatura atrás de mim, agora mais forte e ameaçador, fazia com que eu me sentisse cada vez mais distante da segurança. A cada passo, a tensão aumentava. Eu não olhava para trás, mas podia sentir a presença da criatura como uma sombra imensa, pronta para me devorar. Quando finalmente alcancei a vila, meus pulmões estavam queimando e o corpo tremia de exaustão. As ruas estavam desertas, como se o próprio vilarejo tivesse sido engolido pela solidão da noite. Eu me arrastei pelas pedras, ofegante, os olhos fixos em cada sombra, esperando o som da criatura a qualquer momento. O coração batia freneticamente e o medo ainda me consumia por dentro. Mas ali, naquelas ruas conhecidas, uma sensação de alívio tomou conta de mim. A criatura parecia ter me perdido de vista, pelo menos por enquanto. Olhei para trás, esperando que o perigo tivesse se afastado, mas o que vi foi a neblina espessa tomando conta de tudo ao redor. O silêncio era absoluto, quase irreal, como se o som fosse algo esquecido. O cheiro de sangue, meu próprio sangue, invadiu minhas narinas,
e por um instante, a sensação de que algo ainda estava por perto me paralisou. A presença maligna era inconfundível, embora eu não conseguisse ver nada. Era como se a própria mata tivesse se adensado, envolvendo a vila e tornando-a parte de algo maior e mais escuro. Buscando abrigo, entrei em uma casa abandonada. A porta rangeu ao ser aberta e o cheiro de mofo e madeira velha me invadiu, mas eu não me importava. A única coisa que importava era estar longe da criatura. Mas logo, o uivo distante cortou a noite, como uma canção de vitória da besta. Eu sabia que não estava a salvo. O medo, mais uma vez, se instalou em meu peito e eu só desejava uma coisa: desaparecer. Mesmo depois de ter escapado da criatura, a sensação de medo não diminuiu. Ao contrário, ela se apossou de mim, de uma forma tão profunda que parecia se enraizar em minha carne. As garras daquela coisa ainda estavam em mim, não de forma visível, mas como uma presença constante. Eu podia sentir suas marcas em minhas costas e braços, que nunca cicatrizavam completamente, como se a própria criatura tivesse deixado uma parte de si dentro de mim. Elas me queimavam, me lembravam a cada movimento, a cada respiração, que algo maligno ainda me perseguia. O medo não era mais apenas físico. Ele entrava nos meus sonhos e se enraizava em cada sombra. Cada noite que passava na vila parecia pior do que a anterior, como se a escuridão estivesse mais densa, mais opressiva. Eu começava a questionar minha sanidade. Será que eu havia imaginado tudo? Será que aquilo não passava de uma criação da minha mente perturbada pela tensão e pelo terror? Mas logo, ao olhar para fora, ao ver as sombras da floresta se movendo, a presença da criatura se tornava tão real que não podia mais duvidar. Nas noites mais escuras, eu sentia como se ela estivesse me observando, esperando. Não ousava sair de casa. Cada passo fora da porta era um risco, mas até dentro não havia descanso. A sensação de ser seguido, de estar sendo vigiado, tornava-se insuportável. Mesmo quando tentava dormir, o medo me despertava e eu me via acordado, suando frio, imaginando a criatura à espreita, esperando o momento certo para me pegar. Eu não sabia quanto mais poderia suportar. O tormento mental e físico se tornou um peso insuportável e o único desejo que eu tinha era encontrar um jeito de afastar aquilo de minha vida. Mas a verdade, por mais que eu tentasse fugir, era que aquela coisa nunca me deixaria em paz. A vida na vila continuou, mas eu já não era o mesmo. O terror que havia experimentado me transformou em uma sombra do homem que eu era antes. Os dias passaram, mas as noites eram um pesadelo contínuo. Mesmo quando o sol surgia, a escuridão daquela criatura ainda me perseguia, me rondando com seu uivo distante. Não havia mais paz para mim. Não havia mais silêncio. Eu tentava continuar minha rotina, seguir com o trabalho na roça, mas a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. A cada passo que dava, sentia como se aquela besta estivesse à espreita, esperando o momento certo para me pegar. O uivo, agora constante, ressoava em minha mente e não havia forma de afastá-lo. Não importava o quanto eu me esforçasse, o medo nunca me deixou. Eu me tornara prisioneiro do que não podia entender ou controlar. Com o tempo percebi que minha sobrevivência não era uma vitória. Eu não havia vencido o mal, apenas adiado o inevitável. Cada dia que passava era um lembrete de que eu nunca estaria livre daquela criatura. Ela havia me marcado de uma forma que não poderia ser curada.
E agora não era mais uma questão de se eu veria a besta novamente, mas quando. Aceitei que minha vida seria uma luta constante contra o medo. Não havia mais espaço para a esperança, apenas o vazio da sobrevivência, sem significado, sem descanso,